Lembrando que a Fest Malhas vai até dia 21 de junho. Então dá tempo de você se programar com a família, com as amigas e vir viver essa experiência Fest Malhas. Vocês sabem que aqui na CGTV a gente só recebe convidados especiais e hoje não é diferente, né? Hoje eu tô com mulheres incríveis que fazem um trabalho assim incrível, que eu acredito que eu já senti um pouco da conversa, que vivem um propósito realmente de vida. Eu tô aqui com a presidente da Federaminas Mulheres, Isabel Mendes, e junto com ela tô com a Janaína Ferreira, que é diretora da Federaminas Mulheres e também presidente da Associação de Aceburgo. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigada. É uma alegria receber vocês, como bom mineiro, né? A gente ama receber visita. E, Isabel, conta pra mim, qual foi a sua primeira impressão ao chegar na cidade de Jacutinga, aqui na feira? Eu primeiro agradeço muito esse convite, essa oportunidade, e estar aqui é realizar quase um sonho de infância. Olha que legal. Porque eu conheço a feira de Jacutinga, por ser de Belo Horizonte, sempre ouvi falar muito bem. Só que quando ontem à noite nós chegamos à cidade, eu fiquei deslumbrada, porque parece uma cidade cenográfica, tudo muito limpo, tudo muito bem cuidado. E agora, chegando aqui na feira, eu me deparei com algo assim muito inusitado. Uma feira ao ar livre, Sim. com toda uma performance de um evento multissetorial dentro de um parque de exposições, tal a grandiosidade da estrutura que vocês montam aqui. O que vale lembrar para você que está nos acompanhando, a Fest Malhas, ela é construída a estrutura do zero. É impressionante. Aqui, quando acabar a feira desmontar, vocês vão passar por essa rua, você para pensar assim, nossa, aqui era onde era a Fest Malhas, né? E são 48 anos, né? Eu sei que começou dentro desse pequeno pavilhão, tiveram a ideia de ampliar a Fest Malhas, né? Então a gente também tem que agradecer quem iniciou esse projeto, né? São pessoas que tiveram visão, né, Jana? Com tiveram certeza. essa visão de falar, podemos dar um upgrade, né? E, Jana, e você, o que te surpreendeu ao chegar aqui na feira? O que mais te encantou? Além da decoração que a gente tem que falar, né? Eu fiquei encantada e impactada com a quantidade de expositores, né? A união, né, desse grupo multissetorial, igual a Bel falou. Então, assim, todo o capricho da organização, né? Mas eu percebi que existe uma sintonia, uma harmonia, né? Sim. E eu fiquei encantada com todo o clima, a alegria, né? Com que a gente foi recebido e principalmente o capricho de cada peça por onde a gente passou, né? Então, o detalhe da peça, os composês, né? Das roupas dos manequins. Então, assim, eu fiquei muito impactada com tudo. Até, como se diz, igual ontem que a gente chegou, eu estou encantada com a cidade, com o Fest Malhas, né? Então, estou bem impactada. Isabel e Janaína, é até legal você falar, né, das peças. Hoje em dia, o tricô, ele tem alta tecnologia. Então, às vezes, a pessoa acha que o tricô é só uma lãzinha. Não, e Jacutinga, ela é pioneira no assunto quanto ao tricô. Não é à toa que ela é a capital das malhas, né? E eu estou muito, muito impactada. Eu, inclusive, acabei de ganhar essa peça. Belíssima. Mas a vontade que a gente tem é de entrar de olhos fechados, porque eu até tudo. agora, eu falei assim, olha, eu vou sair daqui com 2, 3 malas, mas assim, é a qualidade. Exato. E o que vocês fizeram ao longo desses anos de trazer o tricô para toda a linha de vestuário. Então a gente tem aqui um tricô sofisticadíssimo, que é um tricô que você vai num casamento, você vai a uma recepção, um tricô para o seu dia a dia. Então, o que vocês fizeram em torno, né, do universo do tricô é algo assim inacreditável. Inclusive, o pessoal acha que tricô é só no inverno. Pessoal, não existe mais isso. Não tá? existe. Aqui eu Nós encontramos uns vestidos maravilhosos, né?
E o detalhe, o capricho, as né? tramas de cada peça, a textura. Essa peça, por exemplo, a gente chama de mousse. Já é um fio mais quentinho, então realmente para esquentar, põe uma segunda pele, perfeito. Ou ela consegue usar assim num dia menos. Mas nós temos outros fios que são mais geladinhos. Então você consegue. Então realmente Jacutinga se tornou pioneira no assunto com derrame têxtil, porque os expositores que estão aqui, a cada ano eles querem superar as expectativas, né? Olha, eu fico muito, muito feliz, realizada por eu estar à frente da Federaminas Mulher nessa gestão e ter a oportunidade, de verdade, de estar conhecendo ao vivo, né, porque eu já ouvia falar muito, um local onde mais de 80% das empresas são geridas por mulheres. Mais de 80% dessas mulheres, né, dessa gestão, ter um compartilhamento com homens, que é o que eu mais reforço. Família. Que trabalharmos homens ao lado de mulheres e aqui ter sucessões familiares. É muito legal. Casos de pessoas que começaram com uma máquina e hoje exportam o seu produto. Esse é o associativismo que eu acredito. Esse é o empreendedorismo que eu acredito. E eu vou te falar, eu reforço. Cada cidade que eu tenho a oportunidade de conhecer o empreendedorismo, cada cidade, eu observo que Minas Gerais é um Brasil à parte. Gostei. Você até puxou um gancho que eu estava pensando em perguntar para a Jana. Vocês viajam vários lugares, né? E como vocês enxergam o fortalecimento, Jana, das empresas, dos mineiros de modo diferente? Como você vê esse fortalecimento assim, dos mineiros no empreendedorismo? A gente percebe que Minas, né, igual a Abel falou, é um caso à parte. Nós temos excelentes exemplos e é de alguns anos para cá que a gente observa um crescimento muito grande em Minas, né? Sim. Tanto como empresas que têm na frente a gestão das mulheres, como casos familiares, como casos de sucessão, né, como homens também, e em todos os segmentos. Né? Então, isso é o que eu observo. Então, a gente fica sempre encantada. Cada cantinho que vai, é sempre bom ir em outros estados, né, Bel? Ver o exemplo, tirar boas ideias, né? Um aprendizado, mas a gente percebe que Minas tem uma riqueza muito grande, né? E que as pessoas, de uns anos para cá, têm se empoderado, né? Têm vestido a sua história, se posicionado, né? E dizendo, essa é a minha história, essa é a minha empresa, e eu estou aqui trazendo a empresa para vocês e mostrando, não só para Minas, mas para o Brasil todo e para o mundo, né? Então, isso a gente percebe, como Minas tem se destacado. Né? E eu brinco que mineiro tem um molho, né? Assim, cada cidade que eu vou, eu me deparo assim, com o melhor biscoito, com o melhor doce, com o melhor café, com o melhor vinho, com várias vinícolas. Então, assim, é aquela concorrência sadia. Aqui é um exemplo vivo de concorrência sadia. Verdade. Porque quando a Jana toca aqui, existe uma vibe deliciosa na feira, é porque a feira, ela é uma feira que movimenta a economia da cidade, óbvio, do nosso estado e do nosso país, que a grande maioria exporta. Exato. Né? E entender que eu fui informada que ano passado foi trabalhado aqui um resultado de mais de 60 milhões de reais. Eu imagino hoje, né, pelo desenvolvimento que a gente viu, pelo tamanho, pela robustez da feira, que nós vamos ultrapassar 80 milhões fácil. Com certeza. Então, contra resultados não há argumentos. Verdade. Então, assim, isso me faz entender que vale a pena eu, enquanto empresária, porque aqui eu tenho um ganho duplo. Enquanto presidente da Federaminas Mulher que estou, é muito gratificante como uma mineira, como uma brasileira, mas como uma empresária que eu sou há 44 anos. E eu entendo que a minha empresa tem quase, né, a idade da feira, e eu também comecei muito pequenininha. Então o mineiro, o brasileiro, né, ele é muito resiliente, ele é muito confiante, mas eu vejo
um patriotismo, sabe, da mineiridade, que hoje o mineiro ele faz questão de mostrar o seu talento Verdade. e não ter medo de arriscar. Né? Isso aqui é um exemplo para mim. Complementando um pedacinho da fala da Bel, o interessante daqui é que quando se criou o polo, igual falar, a concorrência sadia, quando se criou o polo, que todos se uniram para trabalhar, com certeza elas são empresas irmãs, né, trocam ideias, Sim. as dores, né, as alegrias. Então, quando consegue fazer essa união e criar o polo, que cria a identidade do município, né, que é Jacutinga, é a cidade do tricô, da malha, então você fortalece também não só a identidade do município, mas as empresas, e isso facilita quando você chega nos lugares e vai apresentar o seu produto. Por quê? Vamos, né, fazer uma comparação. O queijo, né, quando a gente fala o queijo da canastra, então todo mundo já... o queijo da canastra, é ótimo. Então, quando a gente fala assim, não, a gente trouxe isso aqui lá de Jacutinga, né? Então, assim, reflete uma outra imagem, por quê? Por causa dessa união das empresas, por causa do polo, né? Então, o crescimento, ele é conjunto, ele não é individual, né? Todas as empresas crescem junto. E eu acho incrível ser isso, né? Eu sou muito família. E eu brinco que às vezes eu tenho mais família adotada, né? Parece que você encontra a família... Me identifico muito com você. É a família adotada. E aqui, como a cidade ela é pequena, então todo mundo se conhece. Então a gente vibra, a gente torce. Conheço muitos expositores que estão aqui, eu sei dos desafios para estar aqui. E quando a gente vê, né, igual a gente olha ali fora, a gente vê tantas pessoas passeando com uma sacola na mão. Olha, eu fico arrepiado. Com a sacola na mão. É uma sensação de pertencimento. Exatamente. E isso o mineiro, de uns tempos para cá, ele tem assumido isso. E eu acho que a gente se posicionou. E eu acho que o posicionamento é importantíssimo. E eu brinco com as minhas amigas assim, medo não paga conta. É isso mesmo, medo não existe. É posicionamento. Então, cada vez mais... Eu não digo só Jacutinga, eu digo Ouro Fino, Sião, Confidentes, Borda da Mata, que tem pijama, né? Quem ama um pijaminha confortável tem pijama. E olha pra você ver, tenho certeza que quem vem pra Jacutinga para em Borda, para em Ouro Fino, para em Jacutinga, depois vai para Monte Sião. Então, a economia da região não é só Jacutinga. Todo mundo acaba ganhando com isso, né? E dentro dessa identidade, a gente tem a gastronomia, né? Não podia faltar, né? Por favor, né? Chegar em Minas... Eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu sou bom pra comer. Não sou bom pra cozinhar, não. Mas eu lavo a louça, qualquer coisa, tá bom? Eu tenho combinado com os meus amigos, ó, você cozinha, eu lavo a louça. Tá ótimo. Tá ótimo. Mas, gente, Minas tem aquele sabor, aquela identidade. A gente vai nos lugares, e o pão de queijo? Cadê o... Você não trouxe queijo, né? Como vocês veem também a ideia da Festimalhas trazer não só as malhas, mas essa experiência da gastronomia? Exemplo, nós temos a Vila Mineira aqui. Na Vila Mineira nós temos cachaça, queijo, pamonha, doce. Vou te levar para comer um bolo de doce de abóbora. Você já viu isso? Não. Como vocês veem o impacto não só das malhas, mas da gastronomia mineira? Então, as pessoas sempre olharam São Paulo como foco de gastronomia, mas até isso, principalmente quando o nosso queijo se tornou um bem imaterial, eu digo que nós realmente temos o melhor café do mundo, o melhor queijo do mundo. E não é arrogância, muito pelo contrário. É a certeza, venham, né, para Minas para provar. Levem Minas para vocês. Então, eu acho que tudo... Hoje, a gente precisa criar uma experiência para o público. Exato. E a comida abraça. Eu amo. Né? De qualquer maneira. E nós somos considerados muito receptivos. E a gastronomia mineira, ela tem alcançado o mundo. Os maiores chefes que estão na França são mineiros. Olha que legal. Então, eu conheço várias pessoas, o Russ Marcelino, que é um grande, né, chefe, e que ele comenta isso às vezes, que a gente tem exportado muitos talentos. Então, trazer a gastronomia, eu acho que é brindar com louvor o sucesso de uma feira. Porque a feira hoje, ela se torna não só uma divulgadora do empreendedorismo,
da linha têxtil como do empreendedorismo local. Porque eu cheguei aqui e descobri que tem várias vinícolas. Sim. Eu descobri aqui que temos... A fábrica de água. Isso, eu estou tomando uma água, Serra de Minas, que é feita aqui. Gente, isso precisa ser explorado. E o bacana que é um outro papel da feira. A feira de Jacutinga, ela está abrindo portas para o empreendedorismo local, que já é pujante, porém menos midiático. E com a mídia toda que a feira traz, eu acho que sim, vocês foram cirúrgicos ao trazer a gastronomia da cidade. Então nós vamos agora, no próximo dia 31 de julho, fazer o nosso 8º FEME, que é o Fórum Estadual da Mulher Empreendedora. Então a gente recebe empresárias e empreendedoras de Minas e do Brasil, os presidentes das associações, e lá a gente faz isso em caráter estadual. Então, eu já te faço esse convite para que você esteja conosco. Nossa, eu tô pronto, a mala já tá pronta. Já está convidadíssimo e quem sabe até cuidar do nosso podcast de lá. Com certeza. Já esteja convidado, mas é por isso, por acreditarmos que a cidade, ela é um todo. Ela é a gastronomia, sim, ela é a saúde, ela é o empresário, né? E principalmente aqui é um outro exemplo que eu aplaudo de pé, onde o poder público e o poder privado estão de mãos dadas. Então, esse sucesso grandioso, porque realmente, eu já até gravei aqui, eu nunca visitei uma exposição ou uma feira ao ar livre com a magnitude da feira que eu estou vendo hoje. A gente fica tão feliz. A felicidade é minha. A gente fica tão feliz. E lembrando você que está aí do outro lado, como a gente está conversando aqui no bate-papo, aqui você vai encontrar também a ampla praça de alimentação, tá? Onde você consegue almoçar com os seus filhos, com a sua família. Gente, tem desde os doces da cocada, que todo mundo espera, aqueles docinhos cristalizados. Com sabor de vó? Com sabor de vó. Tem desde o sorvete, peixe, pastel, restaurante do tijoleiro, que é tradicional, que todo mundo ama, que inclusive tem pessoas que saem de São Paulo para vir, para poder almoçar no restaurante. Então lá você vai encontrar. E se você quer levar algo para casa, ou se você quer presentear alguém, a gente tem aqui a Vila Mineira, onde tem queijo. A pamonha do tio é muito famosa. Se te contar que eu tenho uma amiga de Americana que vem e compra 10 pamonha, leva para congelar, para comer depois, porque depois tá longe para vir para Jacutinga. Então, essa é a experiência Festmales. E quando a gente conversa aqui é porque a gente quer que você aí do outro lado esteja aqui com a gente, né? E Jana, como você vê a Festmales, como ela ensina as outras cidades como as outras cidades poderiam se inspirar na Festmales para também, dentro do seu mercado, vamos dizer, por exemplo, Borda da Mata, fazer um evento como esse para gerar economia na cidade? Eu percebo aqui, igual a Bel já apontou, a união do público e o privado, né? A visão de que não precisa de um local específico, porque muitas pessoas, quando quer fazer nós não temos um parque de exposição, nós não temos estrutura. Então, o que ocorre aqui é vocês enxergaram o potencial no espaço, né, se adaptaram a esse espaço e, principalmente, uniram a força do público e do privado, né? Então, isso é de uma magnitude, porque existem cidades que não têm, né, essa conexão. E esse é um exemplo puro de que o sucesso é a união de todos. Verdade. Então, é isso que eu percebo e que, assim, que eu deixo até como exemplo para as pessoas, né? Quando vocês querem fazer, não tem que colocar obstáculos. Foi o que vocês fizeram aqui, né? Vocês enxergaram o potencial e fizeram acontecer, e tá esse exemplo impactante e maravilhoso que nós estamos presenciando aqui. E lembrar que os desafios fazem parte, né? É óbvio que aqui também teve vários desafios, né? A gente está falando de uma rua, né? Isso. Vários desafios. Eu poderia falar... A gente já está terminando, mas eu poderia falar várias coisas que ao longo dos anos foram aprimorando e melhorando para que isso acontecesse. Mas eu acho que a iniciativa de começar é muito importante, né? Eu acho que as cidades em nossa volta poderiam também se inspirar nisso, né? Cada um com o seu produto, né? Conseguir alavancar, né? Eu até digo mais. Eu acho que é um exemplo nacional e eu não poderia encerrar essa nossa conversa
sem citar o nome do nosso presidente, Valmir Rodrigues, que é uma pessoa visionária. E esse ano, em especial, comemoramos o ano do associativismo. E eu estou aqui hoje vendo o associativismo materializado, onde a gente não precisa disputar espaço. A gente precisa ampliar os espaços e fazer caber mais gente. E Jacutinga é um exemplo disso. Ó, eu tenho mais uma pergunta para você e mais uma para a Jana, mas acho que essa é até um pouquinho particular. Qual foi a lição mais importante que o empreendedorismo te ensinou sobre pessoas? Humildade, conectividade e humanização. Com essas três virtudes, tudo funciona. Não existe empreendedorismo sem pessoas. E o respeito, a humanização entre as relações, ela precisa imperar. Porque onde existe empatia, todo mundo sai ganhando. Essa vai para você, Jana. A Feche Malhas, então, ela nasceu de sonhos de pessoas que acreditam em Jacutinga. Qual o papel dos sonhos quando se fala em empreender? Bom, eu até sou um pouco suspeita em falar em sonhos, né? Porque eu tenho 2 empresas e uma das minhas é um sonho e um legado. E uma homenagem à minha avó, Ai, que lindo. que ensinou tudo. Então, assim, a parte do sonho é que as pessoas têm que entender que quando você tem um sonho, você tem que não só fazer projetos, não só colocar ali no papel, né? Então, você pode começar a escrever o que você consegue fazer primeiro, né? Porque tudo tem que dar o primeiro passo. Você tem que, na hora, eu tenho que fazer isso para conquistar o meu sonho. Não, mas o que você pode realizar agora, né? Então, eu aprendi que, assim, primeiro, as primeiras coisas. Até uma frase repetitiva, mas eu aprendi isso. Então, eu coloco, falo, não, isso eu consigo executar agora, depois eu vou executar depois. E assim, a gente vai construindo os sonhos tijolinho por tijolinho. Igual você disse aqui, são 48 anos, né? Então, alguém deu o primeiro passo, Exato. Alguém construiu. E isso na empresa é a mesma coisa. Porque também depois a gente tem a certeza que, assim, ou você vai trabalhar para o seu sonho, ou você vai trabalhar para o sonho de alguém. Verdade. Então, é muito importante o empreendedor, ele ter essa ideia. Eu tenho um sonho, eu vou realizá-lo, certo? Pode demorar, não tem problema, certo? Faz parte, né, Bel? O processo, Do processo, do crescimento, do amadurecimento, mas confia em cada fase, né? E aí você vai trilhando o seu caminho, vai conquistando o seu espaço e vai deixando o seu legado, igual aqui vai passando para as novas gerações, né? Isso é muito importante, você confiar no seu sonho e trabalhar no seu sonho. Eu quis trazer essa pergunta porque ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa, inclusive eu nem a conheço, e ela disse que assistiu o nosso episódio com o Leônidas e ela disse que foi incentivador. E ela me disse que o sonho dela era começar, mas ela tinha um pouco de medo. E depois dela me ver desfilando, né, que eu já tinha contado uma história nas redes sociais onde ela me seguia, e ela veio, ela disse que eu era uma inspiração. Então, que a gente possa ser inspiração para outras pessoas que estão nos acompanhando, né? O medo faz parte. Sempre. Mas vamos com medo mesmo. Eu brinco que medo não paga conta. Eu gosto de falar assim, ó, medo não paga conta não, gente. Meninas, uma honra receber vocês. O nosso tempo é um pouco curto. Por mim, ficava aqui o dia inteiro conversando com vocês, mas nós temos muita malha para conhecer, muita gastronomia. Sejam sempre bem-vindas a Jacutinga. Com certeza, eu já vou organizar a minha agenda. Não foi fácil para eu estar aqui hoje, mas ano que vem já está no meu calendário que eu possa vir para desfrutar de mais dias aqui. Você só me liga. A feira, e eu convido você a vir. Vale a pena cada segundo nesse paraíso. E entendermos que a nossa coragem é a nossa fé em movimento. E as pequenas empresas aqui que se tornaram enormes, um dia elas foram pequenas. Então, confie no seu talento e sempre, sempre trabalhe coletivamente, porque
Nós crescemos mais rápido de forma coletiva, mas a gente precisa primeiro acreditar em nós mesmos e no nosso poder. Gente, que episódio incrível. Obrigado, Jana. Obrigado, Eu Bel. que Tô até íntimo. É Bel mesmo, para todo mundo é Bel. Desejo a vocês aí um ótimo dia. Continue nos acompanhando aqui no Ao Vivo no Festmalhas. Lembrando que ainda dá tempo. A Festmalhas vai até dia 21 de junho. Se programe e venha viver essa experiência. Eu tô te esperando aqui, viu? Vem pra Jacutinga, vem pra Festmalhas. Beijo, tchau, tchau.